Fica aqui pra você ver, vamos fazer como nos velhos tempos. Vamos rir pra prestar atenção pra gente não cair na mesma cilada mais de uma vez nessa minha vida de meu Deus, não é mesmo? É sim. Eu não sei, gente, se eu tô com um sentimento aqui dentro de mim, porque faz muito tempo que eu não trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, mas não trazer o conteúdo não significa que eu não pense, então não trazer o conteúdo faz com que as coisas fiquem um pouco acumuladas na minha cabeça, sim. Então eu não sei se isso está acontecendo, porque eu estou com muitos comentários sobre muitas coisas na minha cabeça que eu não expus, ou eu não sei se realmente nesses últimos anos tem aumentado a quantidade de caras inseguros, caras assim com a masculinidade fragilicíssima, caras que precisam urgentemente ali de um pouquinho de estudos de ciências sociais da sociedade que ele vive, precisa um pouquinho ali também de aquele negocinho terapia, psiquiatria também, não sei se é exatamente esse o ponto. Mas enfim, oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse eu nunca te pedi nada. E pra quem tá com saudade aí de outros tempos deste canal, esse dia aqui, esse vídeo vai ser muito gostoso, tá? A gente vai ver aqui os melhores / piores áudios pós-encontro, muito mimimi de macho chorão, eles estão chorando muito, gente. E eu gosto de chamar eles, gente, aqui internamente, de machucados, né? Esse foi o nome que eu dei pra essa categoria de macho que tudo ele dói, tudo ele sente, tudo ai meu Deus do céu, ai eu não pode falar isso, nossa, as mulheres agora escolhem demais, ai as mulheres agora são muito isso, antes era mais fácil, porque agora eu não sei o que, agora tudo é assédio, agora... Esses são os machucados, esses machos descontrolados e emocionalmente instáveis, que foram machucados pela sociedade tão cruel contra eles. Se não fosse os direitos da mulher, hein, a coisa ia estar ótima pra vida dele. Poxa vida, que coisa, não é mesmo, meu Deus? E aí eles ficam chorando muito, né? Ai, meu Deus, então quer dizer que agora eu vou ter que ser um cara coerente? Mentira, que agora eu vou ter que ser um adulto funcional. Não acredito, meu, que pagar jantar não dá direito a sexo. Que mundo injusto pros homens, meu. Ai, tadinhos, né, gente? Vamos rir desses caras, venham comigo. Keeping me love. Esse vídeo é repleto de áudios e esses áudios eles vieram de um perfil maravilhoso que eu conheci há alguns meses, que é o @by_Nayara_Campos. A Nayara, ela tem aquele conteúdo que ela vai ouvindo os piores áudios já enviados por homens pós-encontro no mundo. Ela vai ouvindo enquanto ela come e aí, gente, os comentários, é a gente contando coisa que aconteceu e etc. E daí é muito, muito, muito necessário pra você ver esse conteúdo. Porque daí, minha gente, a gente já consegue ver onde tá todas as red flags do mundo. Eu conheci ela pelo algoritmo, amo seguir a diva. Sei que isso é um nicho que também tem outras criadoras de conteúdo que também fazem esse tipo de conteúdo, então, por favor, se você quiser deixar alguma criadora ou criador que você conhece que faz esse tipo de conteúdo, que você gosta e quer divulgar, deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. Então, chega de blá 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 e vamos ouvir o nosso primeiro áudio. Esse primeiro áudio, gente, é da categoria de caras que cobram tudo. E se você esquece de fazer alguma coisa, ele leva isso pra uma dramaticidade, nossa senhora. Esse cara vai cobrar um bom dia, pra você ter noção, de uma ficante. Vai uma mulher cobrar bom dia de um ficante pra você ver como ela não é categorizada como a pessoa mais emocionada da face da terra, sem noção, maluca, que vai correr atrás do cara segurando uma faca. Vamos lá. Daí, bebê, bom dia. Ah, cara, tá até agora esperando teu bom diazinho. Mas 3h30 da tarde, eu acho que deve estar dormindo ainda, né? Ah, tava até agora, cara, nem comecei bem meu dia, já só esperando esse... Comentário dessas 15h30 aqui, gente, com vocês. Assim, eu não quero ser aquela pessoa conservadora que vai falar assim, nossa, não está trabalhando às 3h30 da tarde, porque ele pode ter um trabalho flexível e etc, etc e tal. Mas será que ele não tem o mínimo de vergonha na cara pra falar que não começou o dia dele porque tá esperando um bom dia? Mas assim, a minha vontade mesmo é de chamar ele de um desocupado, que vai ficar até 3h30 da tarde, até a hora da mulher falar bom dia pra quê? Só pra deixar ela pressionada. Ai, se eu não der bom dia, ele não vai começar o dia dele. Ai, meu Deus. Você ainda quer colocar mais uma pressão, que ela tem que lembrar de te dar bom dia, porque senão você não vai viver a tua vida? Ô, meu amor,
Você viu como que esse homem é diferente dos outros, gente? Que o homem que a gente conhece, se ele abandona a família, filho, pode ter 4 filhos, 7 famílias. Se ele quer ir embora, ele vai embora. Ele vai viver a vida dele, vai seguir a vida dele, não vai olhar nem pra trás, vai nem lembrar que um dia teve filho, que teve mulher, que teve família. Mas esse cara não. Esse cara não começa o dia dele se não tem um bom dia. Como que ele é apegado? Ou como ele dá valor pras coisas, você viu, né? Ah, cara, então, quando é que tu vai me levar pra sair? Tô só te esperando tu me convidar, cara. Oxi, quando você vai me levar pra sair? Agora é mãe, é babá, pra te entreter, me leva pra sair, passa aqui e me busca. Peru escolar, é isso. Vá curar isso numa terapia, tá? Ao invés de ficar pedindo, procurando mulher pra curar esse tipo, vai curar na terapia. E leva uma amiguinha tua junto também, que o pai é desenrolado, tá ligado? É, sai com homem de verdade assim, pô. Não é essa molecada aí, tá ligado? É isso aí, mano. Beijo, 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 beijo. Gente, se o beijo tá mole assim, imagina o resto das coisas. A cara de pau deste ser humano acha que a menina é agenciadora de marmita. Primeiramente, você é merecedor, meu amor, de uma marmita? Você é merecedor de homenagem? Talvez não, hein, meu amor? Tá vendo como a gente tem que ser mais gentil com a maneira que a gente se vê? Sair com um homem de verdade, não com moleque. Eu amo. O homem de verdade, encostado, sem noção, não se enxerga. Realmente, se for parar pra pensar, tá realmente batendo no que a gente entende como homem de verdade nos últimos tempos. Últimos tempos, risos, como eu sou legal. Não caio nessa, não. Não caio nessa. Vamos pro próximo áudio, Esse áudio, gente, é de um nicho de caras, de machucados, assim, que é o machucado que só tem dinheiro pra pagar as coisas pra você se você for transar com ele. Senão, você não vai ter nada na mão, assim, gente, querida. Que se for pra gastar dinheiro com você, você não transar com ele, ele paga uma menina do job, não é mesmo? Poxa! Não, sim, eu adorei ter te visto ontem. Mas você falou que, como você não tava nos seus melhores dias, não dava pra gente sair de lá e ter feito algo. Tudo bem, bebê, a gente marca pra outro dia, mas como eu gastei bastante ontem à noite, se você puder pelo menos ajudar a pagar seu jantar, que você não comeu pouco, né? Pra não ficar só comigo o peso, né? Porque eu gastei gasolina, não tô pedindo dinheiro da gasolina, mas se você puder ajudar pelo menos com o jantar, tá? Por não ter rolado nada ontem. Aí na próxima, se você estiver bem, eu posso pagar tudo. Não, bem, não é porque a gente não fez nada. Falando assim, parece até que você é do job. Como se eu precisasse, né, pagar. Não precisa, tem um monte de mulher atrás. Mas na semana passada você disse que estava gripada. É importante que você diga, né, assim como você disse que você estava gripada, a gente não fez nada. Aí agora você estava naqueles dias, mas você não falou nada. Aí fica difícil, né, mas se puder pelo menos ajudar aí no jantar. Eu passei no cartão. Aí a fatura é dia 1, não sei se você recebe dia 20, aí pelo menos pra dar uma força, tá? Não, calma, Bê, você tá nervosa aí falando. Você tem que entender meu lado, eu vou mandar o meu Pix aí. E, assim, se você puder pagar minha parte, porque se eu soubesse, como eu disse, eu nem tinha ainda, tinha arrumado outra coisa pra fazer, né? Aí você fica com o jantar e eu com a gasosa, tá? Aí semana que vem, ou quando você melhorar aí, a gente faz algo. Aí fica tudo por minha conta, tá? Se eu soubesse, eu tava sendo levado pra comer coxinha, mano. R$3,50. Te levei no coco bambu. Para só um pouquinho aqui antes da gente continuar. Posso estar sendo precipitada? Sim. Posso estar sendo injusta? Também. Pode ser um trauma também por um chefe que eu tive no começo da minha vida profissional? Também. Mas eu sempre acho que cara que imposta a voz assim, desse jeito, é um cara péssimo. Pra ficar com esse timbre de radialista, ele fica meio assim, sabe? Que ele vai ter que provar, ele põe uma masculinidade extra no áudio dele pra ficar com aquela voz grave, sabe? Tá, vamos traduzir porque é até um pouco, tipo assim, vergonhoso por ela estar menstruada e eles não poderem ter relação por causa disso, e ela não querer ter relação com ele por causa disso. Ele, devido a este acontecimento, está cobrando dela dinheiro pelo encontro. E ele não é inocente quando ele pede esse dinheiro, porque ele dá detalhes que são extremamente conectados a coisas que são, assim, são usadas há décadas para diminuir as mulheres, porque ele fala que ela não comeu pouco não, ele ainda tenta deixar ela num desconforto, mas só mostra como esse homem ele é ultrapassado, minha gente, só mostra como esse homem ele não valoriza nada do que é desta vida de um relacionamento.
E ele acha que assim vai colocar a mulher num desconforto. Como se ele estivesse nos anos 90, nos anos 2000, quando xingava a mulher de feia, gorda, haha. E a mulher ficava, ai, que tristeza, meu amor, a gente tá em 2025, lindo. Mulher tem coisa muito mais importante pra correr atrás do que você achar ela bonita, feia, gorda ou magra, comer muito ou pouco, meu. Eu acho sensacional, só que não a parte que ele fala que, como eles não transaram, agora ela vai ter que dividir um pouco o peso com ele, o peso dos gastos com ele. E parte de mim, dentro de mim, me fala que esse é bem o tipo de homem que adora encher a boca pra falar que homem tem que ser provedor, que mulher tem que ser submissa, que mulher não pode trabalhar e que o homem tem que ser provedor e prover tudo que... Meu amor, você não consegue prover um encontro sem sexo? Meu amor, você tá querendo prover o que na vida de quem, né? Aí o engraçado é que se eles tivessem transado, ele não estaria cobrando nada. Absolutamente nada, né? E ele, repara como ele coloca, gente, estar bem. E pra ele, você tem que falar pra ele se você está bem. E estar bem pra ele significa poder ter relação. Não é você tá bem no dia, não é você não tá estressada, não é você, enfim, tá com saudade, quer viver uma pessoa, não. Estar bem significa que você vai poder liberar pra ele. Basicamente isso. Vai achar que a mulher é muito burra, né? A risada de locutor dele negando que, pô, não, pô, que isso, né? Isso aí vai parecer que é do job, né? Pô, que isso. Meu amor, você não tá se escutando, acho que você precisa começar a se escutar, porque daí você vai entender que você realmente tá falando isso. Que você só paga as coisas se tem sexo. Só que ao invés de você dar o dinheiro pra ela, como se ela fosse do job, você dá o dinheiro pro restaurante. É engraçado porque é um macho, tão machão, na hora de falar, e na hora que ele é contestado, na hora que ele é colocado na parede do tipo, é isso mesmo que você tá falando, ele sabe que o que ele tá falando é merda, por isso que ele não assume, porque se aquilo fosse naturalmente, ele realmente achasse que o mundo, enfim, é daquela maneira, ele estaria batendo no peito e falando, não, eu falei isso mesmo, pô, não sei o que. Mas não fala, meu amor, não fala, porque sabe que é errado. E o mais engraçado é que todos eles têm várias mulheres atrás deles, gente, são muitas mulheres atrás, tá? Cuidado! E aí é até engraçado, porque é tanta mulher atrás, mas nenhuma do lado, né? Porque ninguém aguenta ficar do lado, que quando tá atrás e aí realmente faz um encontro e vê que a pessoa é essa carniça de pessoa, aí, meu amor, não tem como ficar atrás não, né? Nem do lado, nem na frente, nem em cima, nem embaixo, não tem como ficar, é vazar e fugir embora. Essa é a realidade. Agora imagina você, mulher, só poder ter um momento com um cara se você for transar com esse cara. Gente, isso não é um absurdo? Isso não diz muito sobre os caras pra gente? Tipo assim, isso diz muito. Desculpa. E é muito maluco, porque quando eu era mais nova, eu não era capaz de entender e enxergar isso de uma maneira tão nítida e clara como eu consigo enxergar hoje, depois com a maturidade que veio e vendo um monte de gente se lascando e ouvindo um monte de áudio desse também. Ah, meu querido, saiba você que se ela soubesse que seria assim, ela também nem teria ido da primeira vez, ela não teria nem tido um bafafá com você pela primeira vez, nem tinha sentado aí pela primeira vez. E, gente, o melhor quando ele fala todo piadista, todo cheio de humor. Ele fala todo cheio de orgulho que deveria ter pago uma coxinha de R$3,50 porque ela estava menstruada, do que ter levado ela no Coco Bambu. Aí, peraí, são muitas camadas. Coco Bambu, o cara que acha que tá fazendo uma grande música porque tá levando alguém no Coco Bambu, que é um restaurante super faturado, meu amor, que você tá muito equivocado, tá? Obrigada, de nada, tchau. Segunda camada. O homem que acha que a mulher menstruada merece uma coxinha de R$3,50 e não um jantar maravilhoso, essa pessoa tá tão equivocada. Tá mostrando que não sabe nada de mulher. Tá mostrando que nunca saiu do fantástico mundo dos homens iludidos em situações hipotéticas. Que não sabe viver em sociedade, gente. Porque 5 minutos no Google, essa pessoa saberia que quando a mulher está menstruada, ela adora comer uma coisa gostosa, leva ela para um restaurante, ou traz o restaurante até ela, pede um delivery, pede aí um chocolate. Ai, mas meu amor, você não sabe quanto de revista que a mulher teve que ler para aprender a fazer o que os homens gostam. Por que ele não faz um pouquinho o que as mulheres gostam também? Hein? Que coisa! Isso só mostra que esse ser humano não conhece nada de mulher. E se ele não conhece nada de mulher, na teoria, não é na prática ali na cama, no rally rola que ele vai conhecer também. Então, viu uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, gente, nem se dá o trabalho. Inclusive, eu acho que a gente deveria fazer um negócio assim, você solteira,
O primeiro encontro já fala que você tá menstruada, pra ver como que essa pessoa vai dar o tom. Gente, esse é um áudio em muitas camadas. Já faz muito tempo que eu nem fico com ninguém. Então eu queria que alguém que fosse assim, aquela mulher bem fogosa mesmo pra descabelar. Aquela mulher que chega chegando, bem fogosa mesmo, entendeu? Que não tenha tempo ruim, tá no carro, tá não sei o que, vai rolar alguma coisa. Porque se a gente ficar dependendo só daquele no hotelzinho, só daquele momento de passar a noite junto, não sei o que, isso hoje em dia tá bem difícil, né? Talvez você, sendo empreendedor, você sabe bem do que eu tô falando, né? Melhor ter alguém que vai até o seu escritório e pega você na sua mesa do que ficar planejando no final de semana, vamos para tal lugar e tal. E quando eu saio, eu gosto sempre no período da tarde também, eu gosto de biblioteca, eu gosto de eventos culturais, essas coisas eu gosto. Então, sair pra barzinho, essas coisas, eu vou quando eu gosto de ir sozinho quando eu tô estressado, pra uma pub, alguma coisa assim, e eu não sou de beber, mas eu vou e pego alguma dose de uísque, fico 2 horas tomando aquele uísque, pensando, analisando minhas coisas, me colocando na cabeça, porque esse é o meu psicanalista, entendeu? De eu estar sozinho em algum lugar. E se eu tiver uma parceria que vai falar a mesma língua, talvez seja bom também. E eu tô com um pouco de medo das suas fotos, tá? Você tirou fotos de inverno. Você me parece ser uma jovem senhora, né? Então você tirou fotos que eu falei, pô, até então é um positivo, porque você tirou muito natural, né? Um cabelinho branco, roupas sem mostrar muito a mulher sexy. Ali você está mostrando a mulher empreendedora, a mulher dona de casa, talvez, sei lá. Então eu gostaria de ver um pouquinho você. Como o homem não olha a mulher que está em casa ajudando ele a cuidar dos filhos. Ele não olha a mulher que está no mercado fazendo compra com roupa de frio. O homem vai saber que ele vai ter essa mulher, sim, mas ele vai querer olhar aquela mulher sensual, que tá ali como uma leoa tentando conquistar o leão, entendeu? E ela vai estar olhando o leão, que tem uma juba melhor, pá. Então, me ajuda aí, né? Pelo amor. Deixa eu ver, você essa senhorinha toda, não. Você tá muito senhora aí. Quero ver uma senhora, mas uma senhora boa, gostosa, que eu olho e falo, nossa, dá vontade de beijar esse corpão dela. Porque você também precisa de prazer. E pra ter prazer tem que chamar atenção. E aí? Aí, vamos começar falando aqui, gente. Peraí. Falou em hotelzinho, com esse tom pejorativo, de que não. Se quiser, tem que ser assim, nessa loucurinha, nessa doideira, de trazer a qualquer lugar. Agora, hotelzinho. Falou em passar a noite junto com essa entonação. Sinal de alerta, red flag. Sinal de alerta, red flag. Me vem só 2 coisas na minha cabeça. Número 1, duro. E eu não estou falando de membros, estou falando de situação financeira. Não quer gastar dinheiro com sequer um hotel, um final de semana, um dia legal. Pra mim isso já é tipo assim, então o cara tem que ser rico? Não. Eu quero que o cara, ele fale que se não puder pagar, não precisa inventar um negócio, uma história desse tamanho pra falar que é ruim, que não vai dar pra sair em hotelzinho. Falar, tô sem grana, não vai dar. E a segunda parte que não para de gritar na minha cabeça quando vem esse tipo de comportamento é casado. São caras que precisam estar ali numa saidinha rapidinha no carro, numa coisinha mais assim, pra poder fazer a escapadinha dele. Você é mulher de escapadinha? E eu achei uma audácia dele falando, você é mulher empreendedora. Eu achei uma audácia falando sobre empreendedorismo. Meu amor, você tinha que lavar a sua boca antes de falar da mulher empreendedora, tá, meu bem? Primeiramente, só mostra que você não sabe de nada, porque é óbvio que a mulher empreendedora, ela vai querer as 2 coisas. A mulher empreendedora, ela vai querer, sim, o final de semana, uma coisinha especial, um belo final de semana, ali despreocupada pra esquecer que a mulher empreendedora, porque a mulher empreendedora, ela além de empreender com o negócio dela, também empreende dentro de casa, enfim, tem um monte de coisa pra empreender, ainda tem que escutar um monte de merda dessa sociedade. Então, ela vai amar um final de semana em que ela não vai ter que se preocupar com nada. Essa mulher vai se apaixonar por você de um jeito que, olha, minha Nossa Senhora. E aí, mostrando que num ambiente normal é de se valer a pena, aí você vai oferecer pra mulher empreendedora o que é a rapidinha. Aquela saidinha casual ali que você vai buscar ela no meio do trabalho. Porque homem tem que entender uma coisa. Ele tem que entender que ele não conhece nada sobre mulher. Que só haverá rapidinha se a devagarzinha for legal. Não é sobre a rapidinha, é sobre o momento, a pessoa com quem você está e as memórias que você sabe que vai ser bom, que já foi bom uma vez. Entendeu? Agora, se você quiser só a rapidinha, meu amor, só tá mostrando que você é uma pessoa que não merece uma rapidinha.
Ai, agora chegou, gente, o culto. Chegou o culto, o cultural. Dá licença que eu vou pegar aqui meu uísque sozinho numa pub. Eu achei isso engraçado, que eu falo um pub. E eu tô aqui pra reclamar de tudo que esses caras estão falando, porque eles são insuportáveis. Meu amor, veja menos filme de Hollywood, veja menos estereótipos de machos pensantes de Hollywood, porque de fato não é isso que atrai uma mulher, não. Não é, não. Para de ver o filme de Hollywood, começa a conhecer mulheres de verdade e se permitir ouvi-las e saber tudo sobre a vida delas e saber como que funciona uma mulher na sociedade, meu amor. Porque se você soubesse, você sabia que você tá simplesmente você tá se anulando como pretendente dela. Como um cara que tá conquistando a mulher vai virar pra ela e falar que está com medo das fotos dela porque ela tirou foto no inverno. Meu amor, você tá drogado? O que você tomou? Que eu não quero pra ficar incoerente assim, Deus me livre, guarde. Fotos de jovem senhora. Não sei. Às vezes eu acho que ele inventou esse áudio pra gente achar muito absurdo. Que eu tenho certeza que esse é o tipo de cara que se entrasse num perfil de uma mulher, enfim, com a idade de ter já os seus cabelos brancos, que ele inclusive quer que pinte pra agradar ele, e ela ali em fotos sensuais, etc. Eu tenho certeza que ele ia reclamar. Eu tenho certeza absoluta. Que eu já vivi muito nessa vida, já vi de tudo. E péssimas notícias eu tenho pra dar. As coisas não mudam muito assim, não. Outra burrice imensa desse ser humano. O homem não olha a mulher que tá em casa, o homem não olha a mulher que tá com os filhos, o homem não olha a mulher, ele só tá mostrando que ele é um baita de um cafajeste idiota, que resume toda a proximidade dele com uma mulher através da aparência dela. Porque, meu amor, se a mulher ela vai estar em casa com o filho, é porque o filho pode ser seu. Não? A casa pode ser a casa que você mora. Não tem que deixar pra ele cuidar, gente. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso. Esse tipo de cara reclamou, bota ele pra cuidar da casa enquanto você fica toda linda e maravilhosa. Olha só que coisa mais linda, hein? Eu adorei. O que ele tem de burro, ele tem de burro. Que mulher que vai se apaixonar por um cara falando essa merda? Que mulher que vai falar assim, realmente, eu tô com umas fotos meio feias, deixa eu ficar mais sensual, porque eu vou agradar ele. E ele vai querer ficar com aquilo que ele quer olhar. Eu queria muito saber o que aconteceria com esse machocado. Se uma mulher falasse minimamente as coisas que ele está falando nesse áudio, falasse essas coisas pra ele, esse macho, ele ia se doer tanto, que ia fazer assim, ó, e virar um red pill. Certeza absoluta, isso se já não for. O cara invertendo todos os papéis da natureza pra tentar ter razão em alguma coisa e só ficando mais sem razão, só mostrando que ele é raso, só mostrando que ele não sabe nada de mulher, só mostrando que ele é o pior dos candidatos pra se ter um relacionamento. Esse cara faz parte de um triplex alugado na minha cabeça. Preta, é o seguinte, foi bom e tal que a gente saiu, mas não te curti muito não, entendeu? Você fez umas coisas que eu não gostei e tal. Então assim, pra não acabar com uma discussão, numa briga e tal, ó, você é bonita e tudo, sabe, cheirosa, mas você viu que eu também não fico pra trás, né? Sou malhado, tudo, faço academia, me cuido, entendeu? Muitas mulheres me querem também, sabe? E assim, não gostei de algumas atitudes suas, sabe? Um primeiro encontro e tal, sabe? A gente tava no restaurante, falei pra você, ó, pede alguma coisa pra você comer ou pra você beber, sabe? E quando alguém fala isso no primeiro encontro, é simbólico, entendeu? Você era pra ter pedido no máximo um drink, você foi lá e pediu um prato principal. Então, você me manda aí a sua parte do jantar e fica tudo certo, tá? Porque não é justo eu pagar um jantar seu, sendo que você não é nada minha, fechou? Então você manda a minha parte aí e fica tudo certo, tá bom? Ou se você não tiver no Pix, você me fala que eu vou buscar, eu te encontro em algum lugar. Alguém avisa pra ele, por favor. Quando você chama alguém pra ir num restaurante, você fala, peça alguma coisa para comer e para beber, essa pessoa vai pedir alguma coisa para comer e para beber. Se você tem alguma restrição, fala assim, não vamos comer um prato, não tô com grana pra pagar. Fala.
Simplesmente assim. Preciso pontuar também que, tá, beleza, ele está falando de coisas que ele não gostou e eu acho que tudo certo num relacionamento, assim, que você tá começando, você tem que pontuar as coisas que você gosta e que você não gosta. Desde que as coisas que você não gosta não seja uma coisa completamente contraditória. Como isso de você chamar alguém pra ir num restaurante e reclamar porque essa pessoa pediu uma coisa depois que você falou, peça alguma coisa. Tipo, isso não faz o mínimo de sentido. Ele tem que prestar atenção nas atitudes dele da próxima vez que ele for pra isso não acontecer de novo. A culpa não é dessa mina. É nessa hora, quando o cara manda umas coisas do tipo assim, eu também não fico pra trás, eu também sou isso, eu também sou aquilo. É aí que você cata a masculinidade frágil. É aí que você pega a insegurança deste cara. É exatamente aí. Competindo claramente com a mulher. Ele dá um jeito de competir com a mulher que não é uma competidora, cara. Com ele, não tá competindo nada com ele. Que ele não pode deixar. Cara que tem esse tipo de raciocínio não pode deixar uma mulher sair por cima. E esse sair por cima é só na cabeça dele, porque a mulher está cagando sobre isso. Entendeu? É só na cabecinha dele, na cabecinha oca dele. Ai, é simbólico? E é simbólico, né? Você fala assim, vai comer ou beber, isso é simbólico? Pede aí alguma coisa pra comer, isso é simbólico? Não, gente, pra mim simbólico é outro tipo de coisa. Isso não é simbólico. E sim, também deve fazer parte dos caras que falam sobre ser provedor e mulher ser submissa. Porque é esse tipo de raciocínio que esses caras têm. Sim. E aí, o mais engraçado é que os caras que falam exatamente isso têm um medo absurdo de mulheres interesseiras. E esse tipo de comportamento é totalmente um cara que tem... Todos esses que a gente viu tem medo de mulheres interesseiras. Mas, meu amor, a mulher interesseira, ela não quer comer um risoto que tá no cardápio. Ela quer que você leve ela na Itália. A interesseira vai fazer você levar ela na Itália. A interesseira vai fazer você pagar comidas, pratos principais em todas as refeições. Mas pra ela ser interesseira, você tem que ter alguma coisa que a interesse. Né? Então, no seu caso, eu acho que nada vai interessar uma mulher, nada mesmo. Então, fique tranquilo que mulheres interesseiras não estarão perto de você, meu amor. Mulheres interesseiras não estarão perto de você, fique tranquilo, tá? Esse cara que a gente vai ouvir agora, ele tem a audácia de se achar muito importante, mas ele se acha muito, muito, muito importante e acha um absurdo que a mulher se acha importante. Ele quer mudar todos os hábitos e rotinas da vida desta mulher pra ela dar uma transadinha com ele. Né? Nem uma noite intensa, nem um final de semana de loucuras, de amor, de mais disso. Não. É uma rapidinha. Uma transadinha. De parceira ali, entendeu? Que você fala assim, pô, vamos dar uma fugidinha, fazer algo gostosinho durante uma hora, beleza. Que a pessoa não ficar pentelhando, entendeu? Porque a maioria da mulherada, sabe, sábado eu posso sair. Aí você fala, porra, mano, pelo amor de Deus, a pessoa vive do quê, cara? Aí na semana inteira a pessoa faz um monte de merda, vai pra academia, faz não sei o que, não pode faltar um dia na academia, não pode chegar atrasado numa academia, né? Eu penso, mesmo que fosse uma faculdade, alguma coisa assim, se você quer ficar com alguém, você não pode impor pra ela apenas uma vez, um dia, seja lá o que for. Então isso tá me incomodando um pouco. E aí eu preferi, vou falar com as mulheres mais maduras, vamos ver se isso rola. E as maduras também tá ruim nisso, porque chega aqui cheio de conversa e depois você vê que não é nada daquilo, né? 200 filhos nas costas, aí trabalha e de noite tá cansada e tal. Então eu tô tentando entender quem é essa pessoa que, por mais que esteticamente ela não seja aquela deusa, mas isso vai fazer com que ela seja simples, ela seja mais humilde, ela sabe onde ela tá pisando. Ela vê um cara e fala, qual que é desse cara que tá querendo ficar comigo? Ele podia estar pegando uma menina mais nova, pegando uma mulher metidona, gatona, qual que é comigo? Então eu penso hoje em uma garota que seja parceira, indiferente se ela tem 70 anos ou 40. Indiferente se ela é muito gata ou se ela não tem uma aparência razoável. Mas ela tem que ter pelo menos um perfilzinho que você consiga beijar, né? Ou pelo menos transar, não precisa beijar, mas que tenha uma troca entre os dois. Mas essa questão de horários, não sei o que, essa disponibilidade, as pessoas estão achando que o homem não tem muita opção, não estou entendendo. Sendo que o que não tem é para as mulheres, né? Que está faltando homem no mercado. Mas aí ninguém precisa ser presunçoso, né? É mais se abrir um pouco. O que você falou é uma delícia. Você fala assim, não, poxa, se eu quiser, eu saio daqui. Igual a mulher tem um carro, de repente ela sai, não, pera, eu vou sair daqui, a gente vai se contratar em tal lugar. E aí se vira os dois e fica lá uma hora junto. Aí volta suado, com o gosto da outra pessoa. Aí toma seu banho, continua o trabalho ou não continua. E assim você consegue ficar mais vezes com a pessoa do que você ficar planejando, tal sábado ou domingo. Domingo não é dia de sair pra
para ficar com alguém, a menos que você esteja namorando. Mas se você está se relacionando sem algo firmado, está se conhecendo, vendo se é bom, as pessoas ficam impondo, não, domingo eu posso, vai pra merda, você e seu domingo. Eu achei um absurdo ele querer mexer na agenda da mulher. Eu achei um absurdo. E quem ele é pra falar? Quem ele é pra falar? Ai, mas não vai se atrasar na academia, meu amor. É que às vezes a academia é muito melhor do que você. A probabilidade de um encontro sair errado hoje em dia, porque o cara é um maluco da cabeça, esse tipo de cara que a gente tá vendo aqui, é muito alta. Então vamos ser muito sincera e honesta que se você tem um compromisso sério com a academia, talvez seja melhor mesmo você não faltar na academia pra tentar a sorte com um cara que tem esse tipo de pensamento. Mas agora a parte da mulher madura, não. Ali, gente, primeiro que ele fala como se a mulher mais velha, ela fosse mais feia e por isso ela teria que ter uma flexibilidade maior e querer mais esse cara novinho querendo ela, né? Esse é o raciocínio do cara. Ele achou que indo atrás de uma mulher mais velha e mais madura, ele ia ter mais facilidade, mais flexibilidade. Meu amor, o equivocado chegou, gente. Sério. Em que planeta? Primeiramente porque mulheres mais velhas e mais maduras significam que elas viveram mais coisas, viram mais coisas na vida dela e com certeza elas estão muito mais antenadas em caras péssimos que elas devem evitar. Caras como você que mandou esse áudio. O cara sendo etarista, achando que a mais idade, pra pessoa ser mais velha, vai facilitar o lado pra ele, porque ele é mais novo. Amor, você tá completamente errado, meu lindo. Você tá completamente equivocado. Seu nome é Senhor Equivocado, já dei esse nome pra você. O machocado, ele tem assim, é uma cebola de muitas camadas de equívocos, assim, gente. Muitas camadas, muitas camadas. E você não acha interessante a quantidade de vezes que ele reforça que a aparência da mulher com que ele tá falando, que provavelmente é uma mulher mais velha, enfim, ele reforça muito que a aparência dela não é lá essas coisas. O tempo todo, pelo menos umas 3 vezes ele menciona isso, você não percebeu? Provavelmente essa mulher é mais velha do que ele e ele tá tentando desmerecer ela de alguma maneira pra buscar ali nela uma fragilidade, uma vulnerabilidade onde ele possa manipular ela, gente. Isso é muito comum e também é conhecido como nagging. É quando o cara, ele pega e faz um elogio, quer dizer, ele faz uma ofensa disfarçada de elogio. Entendeu? Pra que você se sinta insegura e achar que esse pouquinho de elogio já é o suficiente pra você amar esse cara. Esse cara tem uma outra visão de você, ele está vendo o seu melhor. Mas na verdade não, ele já viu o seu melhor há muito tempo, ele sabe que o seu melhor não dá pra competir com o melhor dele. Então ele vai ter que o quê? Te diminuir. Assim, te diminuindo, ele vai ter mais controle sobre você, sobre as suas emoções. Ele vai conseguir te controlar melhor e vai conseguir o que ele quer, ué. Que é normalmente levar pra cama e depois contar pros amigos dele uma performance que ele não teve. Outra coisa, se o cara fala pra você que ele podia estar pegando uma mina mais nova, uma mina mais gostosa, uma mina mais padrão e está ali com você, meu amor, vai embora. Não fique ali naquela merda de relacionamento. Pode ser mulher, eu já vi mulher falando isso pra mulher, gente, pra uma amiga minha, sério. Ali naquela hora eu falei assim, essa filha da mãe não ama a minha amiga. E eu não estava errada não, tá? Mas enfim, a pessoa tá falando isso, eu poderia estar ficando com uma pessoa muito mais bonita, muito mais isso do que você, estou aqui com você. Meu amor, pega a sua trouxinha e vai. Vai embora, vai ficar com a novinha. Vai provar pra todo mundo que você é só um cara muito imaturo, que é incapaz de se relacionar com uma pessoa que tem a mesma idade que você. E você tem que se relacionar com uma mulher muito nova, onde ela não tem ainda o discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Porque só assim as coisas maravilhosas, porém horríveis que você tem a oferecer pra ela vão passar batido e essa mulher não vai sair correndo de você, pra bem longe de você. É só assim mesmo. Aí você já começa a admitir o homem merda e imaturo que você é. Só mostra uma coisa, que ele não tem nenhuma menina mesmo, porque se ele faz tanta questão e ele realmente tivesse, você pode ter certeza que ele estaria lá com essas pessoas, com essas mulheres mais novas. E ainda vira pra ele e fala assim, vai ser feliz, são os meus votos, tchau, tchau, vai lá ficar com a menina imaginária, a novinha imaginária, vai lá, vai lá. Tchau, tchau. Esse brother não busca parceria nem aqui, nem na Conchinchina, gente. Esse cara quer uma submissão, ele quer poder mudar a agenda de uma mulher de cabo a rabo pra dar uma transadinha com ele e ele não ter que mudar nada da agenda dele. Você repara como que o cara, ele
Sem falar muito, ele já mostra que ele acha que a mulher é muito menos importante do que ele. Porque nessa coisa em que eu acredito que a agenda dele seja tão importante quanto a agenda da mulher, e da mesma maneira que se deve respeitar a agenda dele, ele deve respeitar a agenda da mulher, mas na cabeça dele não. Esse cara simplesmente fala que a mulher não precisa ser bonita. Primeiro, ela não precisa ser bonita. Depois, ela precisa ser minimamente bonita, porque ela tem que ser beijável. E depois, em algum momento, ele cogita um relacionamento apenas sexual, sem beijo. Não, porque aí também, se quiser só sexo, também não precisa beijar. Pode ser feia, horrorosa, não vou beijar, só vou transar. Imagina essa mulher virando pra ele falando que tá, tudo bem, ele não precisa ser tão bonito assim, porque eles não precisam nem se beijar. Só ter a relação mesmo ali. Imagina todo tipo de comentário que seria ali disseminado sobre essa mulher por esse cara. E ele fala de um jeito que as mulheres não têm opção, não têm opção, não têm opção. Amor, os sex toys que estão disponíveis nos últimos anos, ele já mostra que, tipo assim, a mulher não precisa mais se humilhar pra ela se sentir satisfeita neste quesito. Ou seja, muitos de vocês não servem pra isso, nem pra satisfazer uma mulher sexualmente, sinceramente falando. Só dá trabalho, só reclama, tudo acha ruim, tudo é um grande problema, tem que ser tudo do seu jeito, etc e tal. Amor, você toma cuidado, viu, cara? Porque, a verdade, quem está muito ameaçado é você. Mais uma vez ele ali, falando que tá cheio de mulher atrás dele, né? Falando ali. E eu achei fantástico que ele cria uma mulher hipotética que vai buscar ele de carro para fazer as coisas com ele. Essa mulher não existe, tá? É hipotética, ele está inventando na cabeça dele. Pra que ele inventa essa mulher hipotética? Pra despertar concorrência nessa menina. Pra despertar competição na menina pra que ele tá mandando áudio. Pra ela pensar, meu Deus, deve ter várias outras mulheres. E se a mulher chamar ele pra dar uma volta de carro, ele vai. Eu tenho que ficar com ele agora? Meu Deus do céu. Ele tem que inventar uma mulher, uma situação pra que a real queira ficar com ele. Você tem noção de quanto isso é cagado? O último áudio é o áudio do baixinho surtado. É, meu amor. Coisa, cara. A partir do momento que você começa a exigir altura, a partir do momento que você começa a exigir qualidade, a partir do momento que você começa a exigir alguma coisa de um homem de verdade, um homem inteligente, um homem bem-sucedido, que é o meu caso, você me dá o direito de subir a minha régua também. Então você quer sair com um cara no shape, que nem eu tô no shape. Você quer sair com um cara bem-sucedido que nem eu, tá? E você deixa isso claro como condição, altura. O mínimo que você tem que fazer é ter qualidade também, entendeu? Você também não pode ser gorda, você também não pode ser gigantesca, você também tem que ter um nível cultural mínimo, você também tem que ter uma vida financeira estável, né? Porque você acha o quê? Você vai querer pegar um cara rico, bonito, no shape, inteligente, pelo fato de você ser mulher? Você acha que isso é diferencial? Ah, tem que se esforçar pra gostar de mulher? Não, meu bem. Eu tenho 30 mensagens de mulher no meu direct aqui querendo sair comigo. Não pensa que você é uma coisa única que quer um cara assim. Tem uma legião de mulher atrás de cara dessa forma. A partir do momento que você chega exigindo um monte de coisa, opa, peraí. Opa! Peraí que o baixinho ficou irritado. Falou em altura, você sentiu? Quando você toca numa insegurança, o cara, ele fica completamente desnorteado, desconcumbelado, completamente descontrolado. Eu acho que essa é a melhor palavra mesmo, porque ele se descontrolou total, mostrou totalmente que ele é um cara extremamente arrogante, que se acha, ai, o shape, simplesmente tirou o cara da órbita dele. E mais uma vez, pessoas emocionalmente inconstantes, instáveis e completamente fora de órbita que nem aí, a gente vai o quê? Evitar. Não queremos isso na nossa vida. Não é mesmo, meninas? É isso mesmo. O cara com certeza cheio de complexo com a altura dele, a mulher tocou ali no assunto e você já vê como que ele já traz todas ali aquelas menções de que ele também ia ser muito criterioso, que a mulher não pode ser gorda, que a mulher não pode ser gigantesca, que a mulher não tem que ser culta. Então ele traz ali coisas que ele acha que ele se garante e acha que a mulher não se garante, porque ele sempre vai se colocar numa posição de que ele é muito melhor do que a mulher que ele está ficando, não é mesmo? Aí ele traz essas coisas, essas questões, mais uma vez tocando ali naquele comportamento bem anos 90, bem anos 2000, de praticamente mais de um quarto de século, que é, a mulher é feia, ela é gorda. Gente, isso é muito ultrapassado. Por favor. Falando que ela minimamente tinha que ter qualidade. Oh, meu príncipe. Não tem qualidade nenhuma. Só ele que tem, gente. Só ele que tem. Tirando a altura. O resto ele é perfeito. Agora, uma coisa que eu acho que ele tinha que saber que as mulheres querem muito é estabilidade emocional também, né? Maturidade emocional. E ele nitidamente não tem. Então não adianta você ter o shape, não adianta você nem ter a altura, não adianta você ter o cabelo cheio, não adianta você... Se você é uma pessoa completamente problemática na administração das suas emoções. Não há mulher no mundo que vai aguentar
Isso. A mulher hoje em dia, ela sabe que ela quer uma pessoa para adicionar, não um filho para cuidar. Ela quer uma pessoa de igual para igual. E esses caras todos, de todos esses áudios, mostram que a última coisa que eles veem é a igualdade entre eles e uma mulher. E o mais louco é porque até a mulher tocar na insegurança dele, ele não tinha falado que a mulher tinha que ser culta, que a mulher não pode ser gorda, que a mulher não pode ser gigantesca. Ela tem que ser tudo isso a partir do momento que ela é criteriosa com ele. E mostra muito como os caras acham que mulheres que não são um padrão, elas devem agradecer por eles estarem ali, enfim, etc. Tomem cuidado, tá, mulheres? E imagina se não tivesse que se esforçar pra gostar de mulher. Imagina, esses caras tão doidinhos, gente, pra pegar outro cara que seja que nem eles. Que aí ele vai achar que ele tem o valor dele. Aí ele vai achar que o valor dele está de igual para igual, que ele está se relacionando com uma pessoa que não é interesseira, que ele está se relacionando com uma pessoa que é tão incrível quanto ele. Mais um cara que tem um monte de novinha atrás dele, mas ele não vai por quê, né, meu amor? Por que você não vai atrás das novinhas? Você acha que o cara, que homem, do jeito superficial que eles são, se eles realmente tivessem um monte de menina dentro do padrão atrás deles, se eles iam estar atrás de uma pessoa fora do padrão? Não. E eu fico bem feliz porque existe também outro tipo de cara criando conteúdo falando sobre isso também, que eu vi alguns antes de gravar aqui esse vídeo e eu achei isso muito legal, porque tem homem que só escuta de homem. Então acho que fica um lance que é, nós mulheres nos protegemos, a gente fala sobre isso de uma maneira que a gente se protege e a gente faz aqui do nosso lado e vai atrás das coisas que a gente quer e etc. E também tem caras aliados que estão ali falando pros caras do tipo assim, meu brother, enfim, então... Porque a gente tem que ser muito sincera que eu não sei se um cara assistiria aqui um vídeo do canal e falaria, nossa, deixa eu repensar na minha vida. Sendo bem sincera com vocês, tá? Depois de 10 anos de canal, um dia eu já pensei que poderia sim, já pensei diferente disso. Mas hoje em dia, eu acho que esses caras querem mais mesmo, viver no mundo da lua, fora de órbita, delulu, delusional. Porque esses caras, eles preferem serem delusionals do que entenderem que de fato eles são escrotos. De fato que essas mulheres não são péssimas e horrorosas por simplesmente quererem parceiros legais ou estarem próximos de homens legais. E o que me faz mostrar que homem não conseguiria, se esse cara tem esse tipo de surto absurdo, porque mencionou a altura dele, só mostra que esse cara ele não aguentaria 5 minutos num corpo de uma mulher sofrendo as pressões estéticas que a sociedade coloca em cima da gente, colocando toda a nossa validação profissional em cima da nossa aparência. Imagina alguém falando pra esse cara que ele é um péssimo profissional porque ele é baixinho. Quando você manda essas figurinhas, mas agora eu parei pra pensar, quem é que te manda essas figurinhas? Hoje as mulheres são mais independentes, né? Não depende de homem pra nada mais. E por isso que tá desse jeito o mundo, né? Tô filosofando agora. Por que eu tô falando isso? Meu Deus do céu. O mundo é assim agora, né? Fazer o quê? Hoje, pro homem que transar com a mulher, aí chega na mulher, a mulher fica inventando coisa, tá com dor aqui, dor ali. Antigamente não tinha essas coisas. Antigamente, o que o homem fazia? Deita na cama, abre as pernas e eu vou apagar a luz. Não era assim antigamente? Já hoje não. Hoje tem que ficar implorando, tem que ficar prometendo mil coisas só pra dar uma namorada. Já foi aquela época, o homem chegava do serviço, a mulher tava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Já foi esse tempo, hein? Achando que eu nasci na época errada. Que não é possível isso aí. Não é possível. Mencionou, não, primeiro mesmo, vou só contextualizar o que acontece. Eles estavam tendo uma conversa meio picante. A menina mandou algumas figurinhas picantes pro cara e o cara responde isso: onde é que você conseguiu essas figurinhas? Quem é que está te mandando? Olha que cara conservador. Tudo bem ela falar com ele, falar várias coisas, mas quem é que mandou? Olha mais uma vez a cabeça dele indo para um lugar que não pertence a ele, pra ele ter raiva da mulher. Porque quem mandou, dane-se, pode ter sido um cara, uma menina, pode ter sido amigas, pode ter sido um cara que ela tá conversando agora com ele de putaria também. Enfim, falou de independência da mulher nesse sentido, eu já tô ligada que é um cara extremamente problemático, um baita de um machucado, um cara que pode descer além aqui, gente, dos adjetivos ruins. Porque quem é que vai achar a independência de outra pessoa ruim porque não lhe serve tão bem mais? Porque é a mesma coisa que o cara falar que antes, quando era escravidão, era bom. Pra quem? Pra quem?
E o cara falar que acha que ele nasceu num tempo errado significa que ele gostaria de estar vivendo aquilo, de que a mulher não tinha o direito de falar, não, eu não quero transar, não, eu não quero ter uma relação com você agora. Ele prefere viver num tempo em que a mulher tinha que ter uma relação contra a vontade dela do que ter que ouvir não. Olha que pessoa doente. Isso pra mim é um cara muito doente, muito problemático. Ai, Maíra, calma não, meu anjo. Se esse senhor aí acha que ele nasceu na época errada, quem sou eu pra falar diferente? Ele realmente é um cara que não está preparado para 2025. Espero que esse cara, gente, não encontre nunca uma mulher pra ele, porque ele não merece. Aliás, nem esse, nem nenhum dos outros. Eu acho que eles devem ser, sim, pegos por interesseiras, muito interesseiras mesmo, que arranquei todo o dinheiro deles, pra eles terem noção do que eles estavam reclamando, que não era nada de interesse e, enfim. São os meus votos pra esses machucados de 2025, gente. E eu quero que todo mundo siga aqui a Nayara, hein? Engajando os posts dela, vendo esses absurdos que saem lá, olhando as comidas gostosas que ela come. E, gente, ela é muito bonita, ela come, tipo, muito assim, oh my God. Vocês viram aqui, né, gente? Vocês viram como que ela é bonita? Vocês viram como que dá vontade de comer aquilo que ela tá comendo? E que dá vontade de socar aquele áudio que ela tá ouvindo? É assim, gente. E um recado para as mulheres é: não se diminua para caber em relacionamentos com homens escrotos. Não se diminua. Não diminua o seu brilho, não diminua a sua inteligência. Tá, meu amor? Não diminua nada em você. Toda red flag conta. Todo comportamento suspeito conta. Deixa bem escritinho ali nas suas notas mentais dessas merdas que essas pessoas fazem. Eu tô falando aqui que pode ser em relacionamento, pode ser família, pode ser amizade, pode ser profissional. Pra pessoa ser misógina, basta ser homem. Pra ela te diminuir por você ser mulher, basta essa pessoa ser misógina. E pra essa pessoa ser misógina, basta ela ser homem. Uma coisa é você não ter liberdade pra você se expressar ali na hora que você é pega de surpresa com falas e etc. que te atacam. Sim, você precisa parar pra pensar, se organizar, enfim, entender como aquilo te atinge e etc. Mas em hipótese alguma, invalide o seu sentimento, invalide a sua intuição. Invalide, nunca invalide aquilo que você viu que é uma red flag. Aquilo não vai ser green flag depois que você viu que é red. E lembra sempre, a corda ela arrebenta pro lado mais fraco, então não estica essa corda. Viu que aquela pessoa é problemática, já larga ela com a corda dela e vai embora você, meu amor. Tá bom? Espero que vocês tenham dado risada comigo. Deixa aqui nos comentários se você tem outros conteúdos que você gostaria de ver aqui nesse tipo de vídeo. Um beijo para vocês e tchau! Nossa, esse vídeo deve estar enorme!